Podcast mais uma vez aqui pela Tocantins TV. Estamos juntos aqui mais uma vez, graças ao nosso Papai do Céu, dando continuidade aqui na nossa programação Tocantins TV, TL Podcast. E hoje nós vamos bater um papo aqui com uns garotos aqui, uns caras fera aqui da cultura, da arte, da música, do teatro. E antes de bater um papo com eles, eu quero agradecer aí a você que faz parte da audiência da Tocantins TV. Desde já, não deixa de você compartilhar essa live, dar aquela moralzinha aqui pro tio aqui, porque nós precisamos disso, né? E eu já vou pedir aqui meu amigo Gleidson para compartilhar o link. Ele já joga aqui para mim e eu já vou jogar para os nossos convidados aqui também, porque a Tocantins TV se faz assim, no digital, né? À toa que nós estamos aí com muita gente nos acompanhando diariamente aí. Digital é isso, é compartilhamento, é dando aquela moral, dando aquela força, os amigos, o papai, titi, mulher, esposa, todo mundo compartilhando para que a gente possa chegar a um número maior de acesso e, claro, levar informação, né? Porque hoje nós vamos falar de muita informação boa. Tio Gleidson, manda aí o link pro papai aqui, pro titio aqui, pra gente compartilhar já. Apresenta a turma aí. Já pode? Pode. Ah, pá, então tá bom. Ivan, seja bem-vindo ao nosso TL Podcast, cara. Maravilha. Obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Cara, vamos fazer uma resenha boa aqui hoje. A gente trouxe até a viola, cara. Tá meio aqueladinha nos últimos 3 semestres. De 2020 para cá ela ficou mais tranquila, caladinha, né? Tá doida para vibrar. Cacá Nogueira. Opa, irmão. Obrigado pelo convite, meu irmão. Cara, estamos aqui, cara. Fico feliz demais e torcendo para o sucesso. Estamos aqui sempre. Eu que agradeço. Não, eu que agradeço, porque vocês que é os caras que faz cultura, que faz aí, tá o dia a dia na labuta aí. A gente conhece a luta de vocês, no dia a dia a gente vai falar muito sobre isso aqui. Também. Muito obrigado mais uma vez aí por nos prestigiar e vindo aqui, né? Ter essa disposição, aqui, nesse dia do lado dessa fera aqui, eu tô, né? Hoje eu só vou escutar. Pois é, eu não sei se a gente bate papo ou se a gente escuta música, a gente podia tocar 1 hora de música. Aqui, ó. Já tá o link aqui. Vou mandar para vocês aí, ô Cacá, e para você e pro... Ó. Aí. Fotinha aqui para guardar e para compartilhar. Mandando para vocês aí. Ivan, manda aí para a esposa, manda aí para a namorada, manda para os tios, para as tias, para o vô. Vou mandar só para os inimigos. Só para dar audiência, né? Só para dar audiência, que eles vão querer ver se vai dar certo mesmo, eu mando. Manda nos contatos de vocês aí que eu tô mandando os meus aqui. Galera boa aí que acompanha. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Chama a viola aí pra ver se vai chamar o povo. O som de uma viola é som bom demais. Aí, ó. Chora, viola! Eu me vou há muito tempo sem ó, deixa eu silenciar aqui. Muito tempo sem tocar essa viola, né, cara? Então, tempão, porque com essa situação toda, né? Aí a viola teve que ficar quieta, calada. E a situação difícil nesses últimos quase 2 anos aí, né? Sim. Muita saudade do público, muita saudade do palco, muita saudade de ver os colegas também se apresentando e principalmente sentir a plateia, né? Sentir as pessoas, os amigos. Foi um período de silêncio da viola muito doloroso. Cara, então você tava tocando só no pé do fogão ali, tomando cafezinho com pão de queijo? Literalmente. A nossa sorte é que a pandemia chegou no momento em que as mídias, as redes sociais, elas estavam tudo amadurecido, parece que estava meio pronto, né? Só antecipou isso. Então foi o que ainda deu para movimentar um pouco, para não ficar tão longe. Então acho que a internet, a maturidade da internet, das redes sociais, deu essa oportunidade para todo mundo, né? Tanto para quem queria exercer a sua arte, quanto também foi um momento para ajudar as pessoas que estavam aí esse tempo todo preso dentro de casa, assustado, inseguro. Aquela época ninguém conhecia quase nada ainda, né? Sobre a pandemia, sobre a doença. Então
foi a internet e as redes que ajudaram a amenizar. Você é músico desde quando, Helmivan? Desde que eu me entendo por gente. É família musical? Porque eu sou lá de Araguaína, né? E aí meu irmão mais velho, o Edivan, na verdade eu sempre falo, o Edivan, quem é o músico de verdade da turma é o Edivan, eu sou só o irmão dele. Pegou por osmose. Eu tive o prazer de conhecer ele lá naquele show que a gente Sim, trabalhou junto lá no teatro, né? exatamente, Palmas para o Mundo, não é isso? Palmas para o Mundo, isso. Ele é produtor, né? Ele é produtor, ele é diretor, ele é compositor, músico, multi-instrumentista. Então, foi através do Edivan que eu conheci o mundo da música. E quando eu era menino, o Edivan já era músico de banda. Então, imagina que naquela época, nós estamos falando aí dos anos 2000, quando eu era criança, né? Naquela época, eu estava começando. Os anos, final dos anos 70, então anos 80. Não podia ir nesses bailes. Ah, tá. O que tinha eram bandas, né? Sim. Shows, bailes e banda. Então, meu irmão era músico de banda e eu já convivia com ele, e por acaso ou não, na região em que eu nasci e fui criado em Araguaína, é a região onde quase que 100% das bandas orbitavam naquela região. Então, muitos músicos de outras bandas moravam lá em casa, inclusive. Sim. E que eram amigos dele e tal. Então, eu acabei vivenciando isso. E meio que por osmose, né? Você vai... Quando você tem vê... como não. Quando você vê, já foi. Já foi. Quando você vê, já foi. E foi assim que eu comecei, desde de menino. Com 18, 17 anos, 18 anos, eu já participava de festivais. Que legal, cara. Por aí foi. E a sua formação musical, ela é totalmente, assim... teve algum curso que você fez, algum conservatório, ou foi bem natural mesmo, familiar, um passando para o outro? Não, foi bem familiar mesmo, passando um pelo outro. Eu estudei um pouquinho peguei algumas aulas de canto, mas já aqui em Palmas, depois de velho, já. Se papagaio velho não aprende a falar e muito menos cantar, né? Só para falar que eu fiz um curso. Só para falar. Só para falar, eu fiz um cursinho, me capacitei. Mas assim... Mas é natural, né, cara? Você já o dom tá aflorado já, né? Aí, então, foi isso aqui. Foi naquela época, inclusive. Foi naquela época. Mas sempre fui, isso de curso, mas sempre fui muito preocupado em aprender, em estudar, e buscar, e melhorar. E cada dia você aprender alguma coisa nova, porque você se completa e você respeita também o público, né? Então, essa é uma constante. Legal. Antes da gente aprofundar no bate-papo aqui, eu não posso deixar. Aqui podcast é o seguinte, falando com a galera aqui, vai ter pergunta, com certeza a galera vai estar fazendo pergunta bem quente aí para vocês. Eita, mas é bom. O Sandro Vieira está falando boa noite aqui, boa noite, Sandro. Johnny também está dando muito, muito bom. Jaxael, ei, amigão, obrigado pela sua audiência aqui sempre. Boa noite. Sandro Vieira, chama a viola, tá falando aqui para você, cara. A Poliana tá aqui nos prestigiando também. Bel Gama, ô povo bonito. É todo mundo? Bel, é todo mundo que é bonito? Claro. Cara, muito joia mesmo. Helmivan, depois eu vou falar com o Cacá, mas eu ainda... Toca um negocinho aí pra gente, só pra... Tá falando aqui, chama a viola, toca Vamos faz um refrãozinho. Bora? Eu mudei aquela música um pouquinho, pra ver como é que ficou. Em paz eu vou sair por aí, sem saber onde ir, e descobrir vales, matas, rios e mares, bichos, nichos e árvores. Vem pro Jalapão, deixe tudo pra trás, liberdade vale mais que ouro. Vem, pedala comigo, deixe tudo pra trás, liberdade vale mais que ouro. Rever velhos amigos, tecer novos sorrisos,
entoar no coração acordes de uma nova canção. Oh, 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 oh. Deixei tudo pra trás, liberdade vale mais que ouro. Vem pro Jalapão, deixei tudo pra trás, liberdade vale mais que ouro. Rapaz, por mim pode deixar só aí, tá tudo certo. Chora viola. É interessante você falando do Jalapão aí, né? Vale ouro ali, né? Tá em pauta aí. É verdade. Ali tem vale ouro. Cacá, como é que é a sua trajetória, essa história? Começou quando? Tu é palmeirense? Cara, eu sou igual o Zé Gomes falava, eu sou de todos os lugares onde eu vivi. Eu sou do mundo, né? Mas também sou daqui, né? Cara, eu tenho um problema de localidade de nascimento, porque eu nasci no município de Miranorte, né? Mas com um mês eu fui para Goiânia. Então, quando eu me entendi por gente, eu estava em Goiânia. Então, para mim, a minha cidade natal é Goiânia. Só que o certidão de nascimento me desmente. Então, eu não posso ficar mentindo. Eu sou de Goiânia, porque quando o cara pega o documento, fala, mentiroso, né? Então, eu tenho dupla cidadania. Mas tá aqui há muito tempo já, né? Tô em Palmas morando em Palmas desde 2004. Final de 2004 para 2005. Bastante tempo já. E produzindo bastante. E a minha trajetória na arte é como Helmivan. A gente é de uma geração e de uma região do Brasil que não tinha muita oportunidade, né? Então, de Goiânia, eu voltei para o Tocantins, assim que o Tocantins começou, em 91. Então, naquela época, ainda não tinha muita coisa. E eu tinha visto teatro e tal, então eu comecei a fazendo. No palco, errando, o nego falando que era ruim, aí você fala, vou melhorar, e aí tá ruim ainda, vou melhorar. E a gente vai fazendo, né? Então, a trajetória da gente que quer realmente aprender a área de arte naquela época, queria... Era difícil, né? Não tinha muito curso, essas coisas, não. Era fazendo, pega para fazer e faz mesmo e pronto. Que legal, né? Cara. Mas assim, a veia artística veio familiar também, como do Helmivan? É familiar. É familiar, mas ninguém da minha família seguiu. O meu avô era tocador de baile na roça. Ele é aquele cara que tocava sanfona, né? Sim. E com o pé ele batia zabumba. E tocava a festa sozinho, de fazenda em fazenda, aquele povo... Era isso. As festas de santo. E aí, quando ele faleceu, o baixo dele, né, a sanfona de 16 baixo, acho que era isso, venderam e tal, e os meus tios nenhum seguiram, e da minha família poucos seguiram. Aí tem uns primos aí que entraram pela música, e eu pelo teatro. A gente herdou um pouquinho essa veia artística, que minha mãe também tem bastante. Normais tem poucos lá, né? Muitos são artistas, né? Cara, todo mundo tem um pouco de anormal, mas esse povo de arte é mais, né? Porque o cidadão trabalha num trem que quase não dá dinheiro e quando dá é pouco. Mas problema é de todo jeito, né? Então assim, o cara ou é doido ou porque não fez medicina, né? Cara, eu lembro quando eu comecei na música, né? Com 15 anos eu adentrei, porque raiz também, tenho tanto músicos na minha família, quanto ator, né? Atriz e tal. Olha. Veia musical também. Mas é interessante porque você vai vendo, quando eu pergunto assim, é interessante porque você vai vendo tinha o bisavô, o vô, alguém, um tio sempre envolvido com alguma coisa, né? Por isso que eu acredito que a gente tem esse dom aguçado aí, né? A gente viu isso em algum lugar, né? Assistiu isso em algum lugar. Eu acho que mais um pouco. O ser humano, ele é um ser social, político e cultural. Porque não existe um ser humano que consiga viver alheio às coisas de arte e de cultura. Sem literatura, sem música, sem um audiovisual, sem uma pintura. Claro. Então, todo ser humano, quando é muito pequeno, ele gosta de pintar.
Ninguém fala para uma criança, agora você vai pintar. Não, ele pega lá e começa a riscar. É natural do ser humano se expressar através das artes, né? Alguns têm mais aptidão e outros menos, mas a arte é do ser humano, né? Um grande exemplo disso, Cacá, eu sempre falo, as pessoas perguntam, essa música é sua? Eu falei, rapaz, ela veio através de mim. Porque, por exemplo, as expressões artísticas, a cultura tem um poder tão forte. Vamos pegar o exemplo da música aqui. Um toque de trombeta bota um exército em ordem de batalha. Exatamente. Falou tudo. Não é? Aham. Você canta uma música no boteco, o cara mete a mão na mesa, bate nele mesmo, chora, ri. Arrasta o chifre no chão. Tem música que me leva para lugares, eu sinto saudade de lugar, Marcos, que é onde eu nunca fui. Saudade de coisa que eu nunca vivi. Olha só. Então, assim, o poder da música de emocionar, né, de trazer as pessoas, de mudar, seja para melhor, para pior, não sei, mas é muito grande e as outras expressões todas têm isso. Mas a arte e a cultura é tão poderosa e tão forte que o controle social na história da humanidade ele veio através da cultura. A gente lembra aí da época de Hitler, né? E tudo que foi feito com Goebbels, né? E a estrutura que ele criou para controlar as rádios, os livros e tudo mais, que foi essencial para construir aquele império de Hitler. Então, você falou certinho. A arte ele é para o bem e é para o mal, mas o poder da arte e da cultura é tão forte que os governos, às vezes, não gostam de apoiar muito quando não tem interesse, ou apoia quando tem um interesse social, meio que cimento social, né? Que é da mesma força, ao meu ver, do que a religião, que é outro cimento social. Sim. Né? Nós vamos falar muito disso aí, mas eu não posso deixar aqui, porque é o seguinte, aqui a audiência está forte. Vocês dois aí é pesado. Aqui, ó, a Abel respondeu, todo mundo bonito. Imagina Mentirosa. se... Me arrisca... Tá falando, imagina, você tá lendo aí? Tô nada. Você lê. Pagou? Ah, cadê pagou um cachê para ela. Tô brincando. Ela falou, ó, me arrisco a excluir alguém. Ó, a Poliana está perguntando, algo até que a gente vai falar muito sobre isso. Poliana Praxis está falando aqui, enquanto músicos, qual o balanço que fazem da pandemia, como estiveram e como estão hoje? Você falou um pouco, deixa o Cacá falar aí. Cacá, tem balanço para isso? Tem. O primeiro é parar, o último é começar. Eu acho que tem um trem meio louco nesse momento da nossa classe no Tocantins. Eu não vou generalizar porque eu não conheço outros lugares. Uhum. Mas assim, a pandemia acertou em cheio a classe artística. Muito fortemente. Porque a arte e a cultura, na sua essência, ela aglomera. Uhum. O Helmivan, ele toca sozinho, mas ele toca sozinho para ensaiar. Ele quer tocar para uma população, para um grupo. E quanto mais gente, melhor. Né? Acho que o sonho dele é ver aquela Praça dos Girassóis lotada de ponta a ponta e todo mundo chamando Helmivan, Helmivan. Né? E a viola... Então, assim, a arte, a cultura, ela precisa, o teatro, que é a minha área, precisa de gente. Né? Quanto tempo faz que o teatro está fechado, que a gente não consegue apresentar uma peça de teatro, cinemas, né? E tudo mais. Então a arte sofreu muito. E a gente teve que ir para a tecnologia meio que forçado. A gente tinha tecnologia, mas a gente é um pouco avesso. A gente gosta de gente, né? Sim. Gosta de terminar um espetáculo e abraçar as pessoas, aquela coisa toda. Então a gente meio que foi para a tecnologia, para as lives, meio que forçado. E ainda é um terreno que a gente está tateando com muita cautela. Porque um show ao vivo é diferente de um show gravado. Uma peça ao vivo é outra história no teatro gravado. Uhum. Né? A gente está agora, sexta-feira que vem, apresentando um espetáculo nosso que você assistiu, sim, o Antiquário Franklin, lá na Sala Senhorzinho, e é filmado. A gente vai fazer uma exibição. É outra história, não é nem teatro nem cinema. Por isso que a gente chama de cine-teatro, porque está no meio, né? Está no meio, é de verdade. Quem for lá querendo assistir um cinema não vai encontrar, porque a linguagem é outra. E quem for lá querendo assistir um teatro também não vai encontrar. A linguagem é outra. Então, acaba nascendo outras coisas no meio dessa loucura. Então, a classe sofreu fortemente, na minha opinião, por conta da pandemia, no Brasil e no mundo. E, ao mesmo tempo, no Brasil, e eu vou falar especificamente Tocantins, veio uma linha de crédito que nunca antes na história, né?
de uma força que possibilitou a gente produzir. Então, muita gente tem volume de recursos para produzir e não tem, do outro lado, um público para assistir, ou não tem um equipamento aberto para gravar. Então, sim, é um movimento financeiramente que boa parte, não todo mundo, mas boa parte da classe artística tem uma possibilidade que nunca teve, e ao mesmo tempo o sonho dele fala, nossa, montei minha peça de teatro e eu não tenho para quem apresentar. Né? E essa coisa da live ainda é uma coisa nova, então às vezes apresenta, mas dá 10, 15, 20 pessoas ali assistindo, um bom produto. Mas assim, eu acho que é uma evolução que não tem mais volta, Remivan. Eu também acho. Eu acho que é um momento que a gente falou, beleza, então tá, entendi que tem uma outra forma de fazer também. Então eu faço esse presencial, mas agora acabei de encontrar um negócio chamado live, chamado podcast, que era ainda muito incipiente, agora está bombando, né? As rádios digitais, as TVs digitais, então isso está acontecendo. Eu acho que a pandemia veio para dar um start, dar um fogo nessa coisa toda. Eu percebo isso também, até porque você, com as lives ou com o digital, atinge um público que você não atingia antes. Mas também concordo que você sentia a emoção do público, né? Batendo palma, cantando junto, né? Remivan passa isso, vocês dois, né? No palco ali assistindo, ver as lágrimas nos olhos, sentindo a emoção do público cantando. Isso não tem. Não tem. Não tem como. A gente exibiu o Drácula no comecinho do ano. Sim, eu lembro. A gente teve público de vários países, de Portugal, dos Estados Unidos, do Brasil inteiro, de São Paulo, gente que não estaria assistindo. Né? Mas você foi perfeito. A gente alcança lugares que a gente demoraria a alcançar no presencial. Por isso que eu concordo com você quando você diz não tem mais volta. Não. Faz parte, né? Eu vejo duas coisas aí. Se a gente prestar atenção na evolução, na história da humanidade, tudo que é novidade, o gráfico é o mesmo. Ele vai lá em cima e depois ele equaliza. Né? Tudo é assim. E as redes sociais também são assim. Esse momento que nós vivemos foi isso, né? Subiu até por força da necessidade, o gráfico de lives e transmissão através da internet, mas ele vai se equalizar, ele não vai mais sair. Vendas, né? A galera não queria para venda online isso, e agora... Então é provável que ele vai se equalizar, vai achar um meio termo, mas retroceder, creio que não, né? Eles vão achar uma forma híbrida aí de conviver, mas assim... A pandemia também trouxe o lado humano das pessoas, um pouquinho pelo menos, né? Então eu creio que muita gente com vontade de voltar, de ver ao vivo, mas vai ser uma ferramenta a mais. A outra coisa é aquele negócio do Hitler que você falou. Veja, por exemplo, a própria internet, a própria computação, né? Tem a ver com a história do período do Hitler, né? Com certeza. Não é verdade? Né? A computação, o primeiro computador, inclusive, é acreditado aquele processo de desenrolar lá o segredo que ele tinha e tal. Então, de uma coisa ruim nasceu uma coisa boa. Veja no processo artístico-cultural, da produção artístico-cultural do Brasil no pós-pandemia. Nós temos hoje, só no estado, são 382 projetos, se não me falha a memória, contemplados, produzidos ou produzindo, em execução ou executados, que vieram desse momento de dor. Né? Muita gente compôs, escreveu. Exatamente. Né? Então, parou para escrever, né? Ele escrevia antes. Pararam ele, falou, escreve. E veio um aporte de recurso que a gente não tinha visto antes. Então, assim, acaba que o resultado, do ponto de vista da produção, ele vai ser positivo. E a gente espera que ele se perpetue, que ele continue, que produza novos frutos. E uma coisa que a galera está assistindo, às vezes fala, mas a cultura precisa desse dinheiro e não sei o que tal, né? Tem muita crítica em relação a isso, a Lei Rouanet é criticada muito. E, cara, a cadeia produtiva da cultura, são dados estatísticos, né? A Fiesp já fez uns dados muito legais, né? A Federação do Comércio de São Paulo, né, também fez um dado estatístico muito bacana que saiu em revistas especializadas, que cada real investido em cultura, ele volta R$6 para a sociedade, através de bens de consumo e serviços. Porque, por exemplo, o Remivan é um cara que toca sozinho, mas para ele colocar a viola dele num palco, num show, ele vai ter que contratar um monte de músico, de gente... como é que chama? Backstage ali, tal, puxando cabo. Gente de comunicação, gente de divulgação, o senhor da pipoca que está ali embaixo vendendo. Ou seja, é uma cadeia produtiva que vai desenrolando em um projeto que, quando você vai ver o desenrolar disso, aquele valor investido
vira 20, 30% do projeto. O resto é volume que volta, né? Que gera. Sim. Então isso é importante a galera saber, que o dinheiro investido na cultura, além de dar acesso à população a um bem, né, que é essencial ao ser humano. E aí a gente pode entrar em duas coisas. A primeira é o retorno comercial, já que é o comércio que movimenta o mundo. Sim. E a outra coisa é a força que a cultura e as expressões artísticas têm de formar a juventude, principalmente no caminho bom ou no caminho não tão bom, né? A música é um termômetro claro disso, mas eu não estou falando música porque estou com a viola aqui, mas a gente pode pegar qualquer uma dessas outras expressões e a gente vê o resultado, isso no comportamento da sociedade. Nós vamos lapidar um pouco nisso aí, acho interessante o que você falou aí. Mas aqui, ó, boa noite a Mar de Souza, acho que é Maria, né? Rosana Ferreira, Márcio Bonafede, acho que é isso. Álvaro Milhomem, filho está assistindo. Essa Milhomem é gente boa. Se tiver algum Nogueira, levanta a mão. Que maravilha de bate-papo, boa noite a todos. Fátima Rodrigues, Milhomem. O povo achava quando o governador Siqueira Avelino estava no governo, que ele é Nogueira Avelino, né? Ah, tá. Que ele era meu tio. Aí eles perguntavam, eu falei, sim, mas eu não gosto muito dele não, porque ele não tinha carro nenhum. A Terezinha também aqui está assistindo, mandou oi. Deve ser parente logo. A Bel tá só assim, kkkk, ela tá rindo alguma coisa aí. Jackson Pablo também aqui continua, legal, assistindo aqui, muita gente. CC Martins, que maravilha, meu amigo, este lindo bate-papo. Isso é mensagem de flamenguista que sou eu. Abraços, grande amigo. Como é que é? CC Martins, um abraço, meu querido. Eu gosto de receber mensagem desses grandes amigos, vocês me deixam muito feliz. Obrigado, abraços. A gente que agradece, meu querido. Ixi, tem muita gente aqui, ó. Tô atrasado nas mensagens. Isso é a fama do Rio Mivan, viu? Arrasta aí o povo. Não tem nada a ver com isso. Muito bom ver a galera aí. Olha aqui, muita gente aqui, ó. Muita gente. Mel Cassimiro, eu, Cacá. Edna Rodrigues, muito legal. Todo mundo achando muito bom. Que legal. Eu não posso deixar de falar, né? Isso é a nossa audiência aqui, né? A Tocantins TV que tem crescido muito. Antes de você tocar mais um, eu queria abordar um pouco do que você falou. Tem que ser só você tocando, porque o Cacá não toca alguma coisa. Toco, mas não viola. Que a viola tem um problema que me atrapalha um pouco. Toca cachorro. As cordas. Atrapalha um pouquinho. Mas você estava falando, e eu comento muito sobre isso, sobre a questão do que a arte, do que a cultura faz na vida do indivíduo. Porque assim, você liga os noticiários hoje, você vê muita coisa ruim, né? Tá difícil. Cada dia que passa tá difícil assistir noticiário. Fulano matou ciclano morreu, não sei o quê, estrupador, morte, assassino, traficante, a polícia, não sei o quê. Tá assim. Mas dentro dessas muitas notícias ruins, você não vê falando assim, o cantor fulano matou ciclano, o ator, o músico. Porque eu vejo que a arte, né, a arte em si, ela muda o caráter da pessoa. Todo indivíduo que cresce ali tendo uma disciplina artística, né, e a gente perdeu muito, o Brasil perdeu muito isso com o tempo, porque há muito tempo atrás você lembra dos conservatórios, que era todo recheados, né, as unidades de ensino pública na arte era muito recheada de alunos, ou seja, formava o caráter da pessoa também. É o que eu chamei de cimento social, né? É justamente. É isso. Então, o papel da cultura é essencial, cara, para a formação do indivíduo como um todo. Né? Um cidadão que lê consistentemente livros, seja ele qual for, que lê, ele tem uma mente mais aberta e dificilmente ele vai ser manipulado por qualquer tipo de conversa de bolha. Né? Sim. Então, a música, a literatura, a poesia, as artes cênicas, né? As roupas, né? No seu design. Então, tudo isso faz parte da cultura e isso salva as pessoas. Eu sou um defensor da cultura e da arte. Eu vejo como uma ferramenta divina. As expressões artísticas são uma ferramenta divina, mas, como todas as ferramentas, você pode usar para construir
e para destruir. Verdade. Exatamente. Muito grande isso aí que você falou. Depois ele bota a filosofia aí, agora tem que tocar. Mas Agora só toca. sobrou isso aí. Faz mais um refrãozinho aí, enquanto a gente toma água aqui no Cacá. Ando devagar porque já tive pressa e Essa é levo boa. esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E tem chovido aqui no nosso Tocantins. Eita, nós. Alguém traz um café e um pão de queijo? Ó, eu vou falar ao vivo porque o povo pensa que eu falo só nos bastidores. Ó, Fala. em outros lugares que eu fui ser entrevistado, no podzinho aqui, tinha, ó, gente, tinha água. Aqui não é água não, viu? Eu vou falar logo a verdade. Alguém podia patrocinar uma bebida pra pôr na nossa taça. O cara fica com essa bomba, bem? Cadê? Aqui, ó. O Cristóvão Alves está falando: parabéns, belo trabalho, belo programa, bela orientação e reflexão. Grande Estou Cristóvão. assistindo aqui de Divinópolis. O Ronaldo Moraes entrou aqui agora. Gente, falando ainda agora, vamos adentrar aqui nessas questões dos editais, né, desse incentivo à cultura. Como eu falei antes, cultura não é... Tem muita gente que tem uma visão contrária em relação à cultura, né? Acha que cultura não devia nem existir, que é uma cegueira terrível, né? Porque cultura, como o Cacá e o Relmivan falou, e eu também apoio aqui, não é aquele negócio que tinha antigamente, né? É muita labuta, é muito trabalho e muita informação. A gente leva um ensino, né? Como você falou aí, o Relmivan falou mesmo, é algo divino. Então a gente entende isso, né? Pena que outros não entendem dessa forma. Mas nós começamos na pandemia, tudo trancou. Foi os primeiros a parar e é os últimos a voltar, né? Agora, graças a Deus, a gente começa a perceber. A tatear esse retorno, né? E muita gente foi, eu vou dizer a palavra, abençoada com os editais, né? Muitos também não foram. Mas, assim, essas leis ajudaram bastante, né? E tem muita coisa que eu percebo, assim, que ainda falta melhorar ainda, principalmente no nosso estado, né? Nós temos algumas leis, alguns incentivos, né, que devia funcionar melhor e não funcionaram. Mas eu percebo também, com a pandemia, a gente começou a cobrar mais. É verdade. Então, por exemplo, eu sei que a gente ficou muitos anos sem o Fundo de Cultura, né? É isso? Eu estou errado ou estou certo? Tá certíssimo. Né? E agora acho que a gente levantou os olhos e falou: opa, tem algo aqui. Né? A educação tem o dinheiro da educação. Que mais? A saúde tem. A saúde tem. A cultura também tem. E muitas vezes esse E não dinheiro está tirando de ninguém, né? não está tirando de ninguém. Cada um com É seu. lei. Né? E cadê verdade. esse dinheiro? Né? Cadê o dinheiro que estava aqui? Mas né? você sabe, Márcio, você está falando uma coisa tão importante, cara. O governo dos governos, né? Eles precisam construir uma
uma expertise nos assuntos de gestão, seja qual for a área. A área da cultura é a mesma coisa, mas a cultura no Tocantins vem tendo rupturas que quebram a cadeia de construção, e quando entra uma equipe nova, não tem um histórico que permita a equipe, por mais competente seja, falar, cara, como é que faz esse processo X? A legislação da cultura é atrasadíssima. Sim. Não funciona para a cultura. A lei que a gente usa para contratar a maioria das coisas de cultura, depois o Ivan pode falar que está na gestão, é a lei que a gente usa para comprar cadeira e mesa, que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Então, assim, quando a gente tem editais, como teve agora, que permitiram produções importantes, acabei de sair de um filme agora do cineasta Tiago Omena, que ele está falando de abuso infantil através do cinema. Um filme extremamente poético, que vai falar de um assunto extremamente sério e necessário à sociedade. A gente conseguiu resgatar, com patrocínio, esse livro aqui, do professor Ronaldo Araújo, Punhal de Versos. O professor Ronaldo, você deve ter conhecido. O Ronaldo faleceu em final de 2014 para 2015. Ele tem mais de 1000 poesias, mais de 1000 músicas compostas, contos, crônicas. Ele tem uma vasta produção intelectual que ficou tudo sem lançar porque ele viveu a vida toda sem fomento e ele não se preocupava também muito em lutar atrás de migalhas. E esses recursos que vêm como esse permitem a gente começar a resgatar uma obra de um cara que tem uma produção intelectual muito interessante, né? E por aí vai. E quantas pessoas não estão envolvidas? A federação, que eu sou presidente da Federação Tocantinense de Artes Cênicas, a gente teve patrocínio na federação. Cara, nós estamos fazendo formações, Helmivan, em 60 municípios. Mais de 80 pessoas contratadas no projeto. Rodando. Fora que quando chega na cidade é restaurante, é não sei o quê, é gente de streaming que está fazendo lá, é gente de artes, é fotógrafo. Ou seja, é uma cadeia produtiva gigante que está sendo potencializada com recurso público. Ou seja, provando que o dinheiro não está indo para o bolso do artista. Não, a galera acha o seguinte... fomentando, né? O cara ganhou um projeto de 30 mil, falar, o cara pegou 30 mil. Cara, se brincar, é esse cara que pegou o projeto de 30 mil que vai receber menos. Sim. Quando ele pagar todo mundo, se não ficar devendo, porque quando ele faz bem feitinho, ainda dá assim na marra, né? E eu conversei com muita gente enfrentando isso aí, porque tudo subiu. Então você pega o cara resolveu comprar uma filmadora que antes custava R$1.000. A filmadora está custando 2.500. Ou seja, tudo que ele tinha previsionado ali nos custos aumentou. O cara às vezes ganha 1.500, 2.000 de cachê num projeto, mas ele demora 6 meses executando um projeto até terminar. Sim. Mas tu pega isso aí e divide em 6 meses, meu irmão. Né? Então, assim, a área da cultura, ela é cara, ela precisa de fomento, o governo precisa abrir esses editais e dar esses apoios, e é necessário que a gente, como artista, cobre. É tão difícil porque, igual você falou, mudou o governo, muda tudo. Aí você vai ter que ensinar de novo, fulano, tem Quando isso, tem a tem continuidade... Quando tem a continuidade, você tem ali o histórico, e aí ajuda muito quem está entrando. Isso é um processo de construção, né? Mas está demorando. A gente vive muito, a gente vive isso aqui, né? Não sei se só pelo fato de ser um estado novo, né? Mas, assim, muitas coisas aconteceram que contribuíram negativamente com isso, né? Realmente um histórico muito difícil. Mas a gente tem que pensar nisso, de construção. Porque é tudo muito frágil, né? O Cacá está falando aqui de processos administrativos, né? Do dia a dia de uma situação de uma secretaria ou agência e tal. E a gente pode ir muito mais profundo. Nós podemos falar de PPA, nós podemos falar de LOA, que é aquela lei anual, nós podemos pegar o exemplo de outros sistemas, como vocês citaram aqui, eu também sou da saúde, né? Então conheço bem como é o sistema da saúde, conheço um pouco como é o sistema da educação. Tem um novo sistema aí que é o da área social. Tem. Né? Então é assim, você chegou lá, você é o gestor. Tudo bem, você tem iniciativas, ideias, o seu grupo chega querendo ajudar a inovar. No entanto, existe uma orientação legal de como é que deve ser conduzido. Não pode ser apenas segundo a sua vontade de construir para melhorar ou de destruir para piorar.
Você tem que seguir aquela linha. E esse amadurecimento falta. É isso que o Cacá está falando. Que as rupturas vai perdendo. Vai rompendo e você perde. Aí você tem que inventar a roda de novo. Você tem que começar do zero de novo. Quando tem continuidade, a saúde é um exemplo disso. Tem sempre uma continuidade. Tem os problemas e tal, mas tem uma continuidade. Então, quem entra, ele tem um histórico processual, ele tem um histórico de pensamento, os técnicos estão ali. O recurso está direcionado. Ele não pode pegar esse recurso aqui e jogar lá para o outro lado da mesa. Ele pode trabalhar nele dentro dessa mesa aqui, mas ele não pode. É isso que ele está falando. Então, e dentro da área da cultura, isso é um processo que tem que ser amadurecido. Né? Tem que ser amadurecido. Em todos os campos, Helmivan, na área administrativa que você está falando, do PPA, essa coisa toda, mas também na área política, porque não adianta o Marcos, o Helmivan, né, gente que entende de gestão, porque tem uma coisa também, é muita coisa, né? O que acontece? Muito artista é bom artista, mas não entende de gestão. E acha que vai resolver chegando lá. Ora, se um sujeito que estudou gestão, que já tem experiência, que já passou por outras coisas, tem dificuldade, imagine um artista que cai de paraquedas ali, por melhor que seja, por mais bem intencionado que seja. Então, eu acho que a primeira coisa é profissionalizar a área da cultura. Sabe? O lugar de artista é no palco, tocando, fazendo show. O lugar da secretaria é técnico que entende de processo e entende de arte, obviamente, e gosta disso, né? Mas que entenda de processo, porque senão fica um artista com um processo na mão e não sabe o que é empenho, não sabe o que é LDO, não sabe o que é LOA. Fala assim, rapaz, faz aí o empenho para mim aí, na linha orçamentária tal, na 3390. O cara não sabe o que é isso, é inglês para ele. Então, assim, essa é uma coisa, né? Profissionalizar. A outra é que os governantes, é muito bonito na hora de campanha, e eu sou muito chato mesmo, viu, gente? Na hora da campanha é muito bonito, reunião com artista, quero escutar vocês. Aí vem um outro, quer escutar vocês, reuniãozinha de novo. Cara, não tem nenhum interesse, com raríssimas exceções, e eu estou falando dos gestores, estou falando da classe política. Não tem raríssimos que têm interesse de verdade em mudar essa história e construir realmente um legado na área da cultura. É muita garganta e pouca ação. E isso é prático. Isso não é porque está falando. Não. Nós estamos num governo de estado que não tem, por exemplo, um teatro estadual, um equipamento. Entendeu? O município tem um teatro, tem dois auditórios ali no centro de convenções, tem mais outro teatro no Sol Nascente, tem mais outro na Mil e Pouco Sul, e tem um monte de equipamento pipocando em todo lugar. O município que tem pouco... E o Estado, cadê? Mas é porque Palmas tem muito. Então, cadê o equipamento do Estado no Norte, no Sul? Não é esse governo que está aqui. Não é o problema aqui, é todos. Sabe, nós estamos 30 e poucos anos, 33 anos de Palmas. 32. Né? E ainda está assim. Então, precisa, primeiro, a classe política falar assim, ok, então o que eu preciso para mudar essa situação na área da cultura? Isso, e realmente colocar a mão para fazer. E deixar fazer, e permitir que o gestor que saiba fazer. Então, a gente começa na classe política, que tem que realmente apoiar a classe da cultura, e o artista realmente tem que escolher políticos que queiram realmente abraçar a área da cultura, porque na hora da campanha, todo mundo fala que ama a cultura. Mas na hora realmente que ganha, aí vira as costas e ninguém vê. A gente tem que entender que são vias de mãos duplas. Né? Então tem o político, o técnico, e aí o artista embaixo, sabendo seus deveres Agora, e direitos. Eu vou puxar mais uma vez da saúde. Você não monta um hospital no meio da chapada sem ter quem vai utilizá-lo. Isso vale para... Então, a demanda é que gera a estrutura. No caso do comportamento social, e vamos puxar para a área artística, penso que nós também precisamos amadurecer enquanto organização dentro dos representantes da cultura, das várias expressões. É preciso ter isso, é preciso ter maturidade, é preciso ter gente que saiba sentar e debater, que queira ajudar, porque às vezes também a crítica, só criticando, não, você tem que vir para ajudar, porque o movimento é nosso. Hoje eu estou aqui, sou gestor. Amanhã você está lá. Amanhã não, amanhã é você, amanhã é Ontem era eu, né? Exatamente. Então, o sistema tem que funcionar de uma forma que, independente disso, ele siga em frente. E
o gestor saiba que existe um movimento organizado, que consiga pensar, que consiga se expressar, que consiga ajudar e que na hora certa saiba cobrar. Porque isso ajuda, de forma geral, o sistema como Você está um falando todo. aqui de 4 linhas. A política, que precisa entender e apoiar, porque a decisão sempre vai ser política. Né? Tem gente que não gosta de falar de política, mas a decisão sempre vai ser política. Aí tem a gestão, que tem que entender e ser profissional, né? Tem um artista que tem que se organizar e saber conversar e apoiar, não só cobrar, porque às vezes é só cobrança. Não é só cobrança, é o que eu posso fazer para ajudar. E a sociedade, que, que vai receber a benfeitoria. Sim. Porque é aquele cidadão que até gosta da música, mas não sabe tocar, mas ele quer ver o show. E se não tiver esse tripé funcionando, não vai chegar a ele com qualidade. Então é todo mundo, né, que gosta de arte, que faz arte e que apoia a arte, tem que estar junto no processo. E eu sou muito otimista em tudo, né? A gente tem que ser, porque senão, meu Deus do céu. Então, por exemplo, eu vejo hoje a federação com um cara que nem o Kaká à frente, né? Empenhado, faz por amor, né? Aliás, o artista tem isso, né? Se não for por amor, a gente não vai longe. Eu vejo o Jairo, presidente, corajoso por ter entrado. Corajoso. Vejo o Jairo, a quem aproveito e mando um abraço aqui. Também mando. Presidente da ADETUC, uma sensibilidade incrível, um cara acessível, empenhado. Verdade. Aí eu vejo que nós temos um governo hoje que deu acesso, abriu a porta para uma pessoa com o espírito do Jairo. E aí vejo que nós temos um Conselho de Cultura que está ativo. Vejo o Fundo de Cultura não estava ativo, né? Que não estava ativo, não tinha Fundo de Cultura, mas hoje tem. Então a responsabilidade nossa aumenta, claro, porque nós temos que levar isso para frente. Ou seja, e ainda começa vejo a tomar mais. corpo, porque agora... Começa, mas assim, vejo mais, Marcos. Tudo é uma força. Sim, Óbvio que a gente deu uns puxão de orelha no governador para ver se ele ia. Mas ele foi. Mas porque tem uns que a gente puxa e não vai, né? Mas eu vejo que nesse momento aqui está a sensibilidade do gestor. Sim. É a sensibilidade de quem consegue escutar a comunidade, a sociedade e entender. Né? Essa é a diferença do gestor sensível e capaz. Exatamente. Né? Entender e saber como resolver. Exatamente. E buscou. Então nós temos esse cenário hoje. Porque quando você vê assim, pô, o Remivan está como superintendente de cultura hoje. Olha, não é pelo nome do Remivan. Eu entendi que foi assim. Vamos pegar um daí de vocês e botar aqui para ajudar. E é essa responsabilidade que eu te falei que aumenta. Porque dando certo... Mas que é o que eu falei ainda há pouco, que não é só porque o Remivan é músico e entende de música. É que o Remivan ele tem uma larga trajetória em gestão que começou em Araguaína na secretaria. E que esse know-how de gestão faz com que o Remivan, além de música, entenda a classe e consiga fazer. É porque só dele entender o que é um PPA, o que é uma LOA... Muitos artistas... Eu já conversei com alguns colegas que já foram para a cultura. A gente fala assim, arruma um portfólio. O que é isso? Portfólio? Eu conversei com vários colegas que já foram da gestão e tal. Ele falou, cara, Deus me livre, que eu quase enlouqueço. Por quê? É porque o grau de exigência técnica é muito grande e a minha expertise é baixa. Então dá um estresse terrível. Agora, quando o cara entende, ele fala, calma, porque demora mesmo, porque o processo é assim. Então ele tem mais sabedoria para lidar com as coisas, né? E eu vejo que a responsabilidade nossa é maior, de aproveitar esse momento e fazer com que ele se concretize e que a gente consiga, dessa plataforma, buscar novos momentos, novos crescimentos e que não podemos permitir é o retrocesso. Né? Com certeza. Juntos, eu acho que é esse o projeto do governo e é esse, principalmente, tem que ser o projeto da classe artística. De continuidade. De continuidade. Os artistas eles precisam entender que eles precisam... Eu entendo que o lugar do artista é no palco. Ok. Mas a gente precisa ter um pouco desse time aí de burocrático, não? Tem principalmente para entender fazer projeto. Então, ou seja, eu sei que tem várias atividades, né, ensinando, até o próprio YouTube veio carregado de informação. Mas, Marcos, a mesma gente precisa estar mais atento. É a mesma coisa. Da mesma forma que eu cobro uma profissionalização da gestão, eu cobro uma profissionalização do artista nesse ponto. Porque não basta eu ser um bom músico, um bom ator, um bom... Eu tenho que entender como fazer um bom projeto. Porque às vezes a ideia está aqui, mas eu não consigo botar no papel. Mas eu sou a favor até do cara, se ele não saber, ele arruma alguém para Não, fazer. é isso que eu ia falar. E tem uma galera, uns profissionais que estão se especializando em elaborar projeto. Sim. E às vezes o artista tem uma certa resistência de colocar o projeto na mão de um profissional. Ora, se você vai construir uma casa,
você não vai chamar um arquiteto? Sim. Se você vai fazer um móvel, você não vai chamar um marceneiro? Então, na área da cultura, nós temos o profissional da área, que é o elaborador de projeto, captador. A gente não pode desprezar o profissional, o produtor, aquele que está atrás dos papéis. As grandes produções, os Estados Unidos, o cinema é assim. Sim. Não existe o cinema americano sem o captador, o cara que vai atrás da distribuição. Isso são papéis, né, tão importantes quanto. Então, o mercado de elaboradores e captadores de recursos é tão importante para a cultura como o mercado de comunicação em redes. Inclusive, eu acho que nos editais devia ter sempre lá. Porcentagem, assim, acho que a Lei Rouanet era assim, né? Porcentagem para quem elabora o projeto. Porque às vezes fica difícil, né? Eu peço para alguém fazer o meu projeto, elaborar o meu projeto, porque eu não tenho capacidade, mas aí eu tenho que prestar conta do dinheiro. Se lascou. Aí me lasquei. A Lei Rouanet tem, então, 10% lá. Cara, se tem na Lei Rouanet, por que não fazer nos outros editais? Que é o que a gente falou mais cedo. Ou facilitar. A legislação brasileira no campo da cultura está muito atrasada. Mas olha, a gente fala de desburocratizar. Realmente precisa, e nós temos quebrado cabeça muito com isso nessas últimas semanas e que estamos lá junto à equipe da ADETUC, porque existem algumas legislações novas que, além da 866, que é essa lei que ele está se referindo, que se amarra muito, mas para você ter uma ideia, essa lei é de 93. Mas, na verdade, as leis que regem o que o sistema público pode comprar e vender é de 64. Cara, é um absurdo. É de 1964, muita coisa está amarrada lá, né? Então, mas tem alguma legislação nova já no período pandemia e da pandemia para cá, que com a 3019, a 3018, que também já começa a ter um caminho. Começa a ter uma luzinha lá no fim do túnel, mas é importante. Primeiro, que a nossa comunidade artística, vamos chamar assim, que ela tenha esse conhecimento, essa formação, nem que seja para tomar a decisão de contratar um profissional para fazer, que é o caminho. E a outra coisa é o amadurecimento político, com capacidade de sentar, discutir, saber o que quer, ajudar a nortear os rumos de recurso do próprio movimento artístico-cultural. Saber dizer para um legislador lá que está na Assembleia, ou na Câmara Municipal, ou na Federal, o que ele precisa fazer para mudar a lei. Fala, às vezes o cara quer mudar, mas ele não sabe nem como. Então, esse diálogo eu tenho que saber falar para ele. Falou, cara, simplifica a lei 019, a 866, a 10019. O cara já está esperto, já está decorando. Entendeu? Tudo. Não, mas é porque a gente trabalha com isso todo dia. Né? Apesar que eu acho que a 10019 ela tem um probleminha, porque ela é mais uma pessoa jurídica e tal, mas aí é um problema que a 866 resolve. O Gleide está aqui na técnica, mas quer fazer uma perguntinha para vocês. Chama aí, compadre. Eu queria saber de vocês se dentro dessa classe artística, onde entra a política também, né? Existe a tal do QI, porque às vezes a gente vai em shows por aí, parece que só tem aqueles mesmos caras cantando, até enjoa. Tanto artista novo querendo entrar no mercado, e às vezes você vê que, né, onde tem dinheiro envolvido, né? Só tem aquele grupo lá, parece que é só o QI, como é em todo o estado de Tocantins e como sempre foi. Vocês acham que isso existe ou é a impressão minha? Eu tenho uma teoria. Por favor. O gestor assim. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito delicada de se dizer, né? Eu não vejo dessa forma, né? não vejo. Eu vejo que existe muito resultado de trabalho. Porque, vou te dar um exemplo. Outro dia chegou na minha frente um colega nosso aqui da classe artística e falando que ele não tinha oportunidade, que ele não era isso, que ele era aquele, papai, falou assim. Aí eu falei, ótimo, que bom. Há quanto tempo você está atuando? 7 anos. Eu tenho 52. Nunca tive a oportunidade que você está querendo ter. Existe muito de nós artistas, e eu me incluo nisso, de nós ficarmos esperando que alguém faça, que o governo faça. Na verdade, esse caminho a gente precisa entender como é que ele funciona. Eu planto, eu colho. Mas tem que ter o fomento, o apoio. Sim, não tem, eu tenho, mas às vezes a gente busca também um espaço que a gente não cavou ele. Eu falo isso por mim.
né? Então a gente tem que fazer um pouquinho também da parte da gente. Eu estou falando isso para defender pessoas que talvez a gente veja muito ao longo do tempo, mas se a gente for ver, eles têm lá os méritos dele. Agora, precisa ser renovado, os espaços precisam ser democráticos, os movimentos que não seguem a legislação precisam seguir, e nós, enquanto sociedade, precisamos dizer, opa, tem uma coisa errada. Tem que apontar e ir buscar o resultado positivo. É isso que às vezes não acontece. A gente tem que ir atrás disso, tanto o artista quanto a sociedade e principalmente a gestão. Mas hoje, por exemplo, eu te falo, está mais para resultado de trabalho do que para indicar. Eu concordo. Pra isso, Eu concordo. Eu acho que tem duas coisas importantes aqui que eu concordo plenamente. A primeira é isso, né? O tempo de trabalho, o trabalho com dinheiro ou sem dinheiro, a execução, o plantio, ele traz retorno, né? Quantas e quantas vezes eu já montei peças sem nenhum real, botando dinheiro no meu bolso e depois eu consegui vender no edital, né? Ter um patrocínio para circular. Quantas? Assim, eu já estou agora no 16º espetáculo de teatro. Eu já fiz muito sem patrocínio e depois consegui vender. Não estou falando isso de teoria, estou falando de prática, isso que você falou. E tem, de novo, a questão da profissionalização da gestão, que precisa mediar essa situação. Tipo, eu tenho um espaço finito, que é um palco, e eu preciso colocar apoio a quem tem esses históricos e aqueles que estão começando. Então, eu acho que precisa de uma política diferente. Sim. Tratar diferente, com peso diferente, aqueles que são diferentes. Então, ter, por exemplo, um edital, como teve agora, né, aberto para toda a concorrência, cara, duas coisas iam acontecer, e eu disse isso na época. A primeira, quem está saindo da faculdade, que está craque em escrever projeto, mesmo que não tenha experiência, como é um edital e valeu o projeto, eles vão sair na frente daqueles que estão tocando todo dia e noite e não tem tempo para escrever. Sim. E nem sabe escrever. Eu disse isso à época, né? Para não falar assim, não falo, falei à época, então estou repetindo aqui. Então, o que aconteceu? Exatamente isso. Muitos novatos conseguiram ganhar projetos e a galera mais conhecida não ganharam. Por quê? Porque a galera está sabendo escrever projeto. É tirar da cabeça e botar aqui. Uhum. Acabou de sair da faculdade, fez monografia. Isso daí é um efeito que aconteceu, um efeito adverso, né? É um efeito colateral. É um efeito colateral da decisão. Por isso, porque a forma como veio precisava ter esse conhecimento. E quem estava lá, e nós estamos correndo contra o tempo para que isso não se repita, porque nós vamos lançar agora um edital. Você entendeu de mestres e griots. A importância. Imagina. Você entendeu a importância de você ter um histórico continuado? Porque você vai lá até e fala assim, agora qual é o histórico de 2011? 2011 é outro mundo, cara. A internet não era isso aqui, não. Então você tem um edital no tamanho que teve agora, na minha opinião, deveria ser um edital para quem tem acima de 5 anos de experiência e outro edital para quem tem abaixo. Pronto. Sim. Você equalizava. Jovens competiam aqui, os mais maduros de profissão competiam aqui e ia dar muito mais certo, né? E não precisava estar de edital, na minha opinião. Eram 2 editais. Entendeu? Sim. Sim. Mas assim, é opinião de gestão. Agora sim. Mas quando você fala de uma pessoa que está há muitos anos tocando, cantando aí na noite e ficou fora, é porque não estava preparado tecnicamente para redigir, né, para fazer Mas também o edital ele poderia ter corrigido isso antes, né? Eu acho que até quem... Tipo assim, não, vou colocar aqui uma cláusula no edital com nota boa, porque eu conheço a pessoa, conheço a personalidade. Mas não pode, aí você está privilegiando por nota, né? Mas assim... Sim, mas não tem um portfólio? Como que eu pego uma pessoa que está tudo bem, ela está fazendo faculdade, ela entende, ela escreve bem, e tal, ela canta maravilhosamente, atua maravilhosamente bem, mas ela não tem um histórico. Eu conheço pessoas que acabaram de sair da faculdade de artes cênicas, que montam espetáculos que eu, com 30 anos de teatro, fico com a boca aberta. Eles estão frescos no negócio. Né? Existe? Quando você falou assim, privilegiar. Quando você separa o antigo do novo, não está privilegiando os antigos. Não, você tá dando oportunidade para uma nova safra. É tipo acontece em festival, na minha opinião. O festival ele serve para revelar novos talentos. Entendeu? Então você tem faltando muito. Porque você coloca... você
deixa nivelado as competições. E aí a galera vai aparecendo. Os festivais são ótimos para isso. Então vamos lá. Peraí só um pouquinho, deixa eu só dar um alô aqui pra audiência. Aqui, Minhas ó. opiniões. Fátima Rodrigues, eita, moda boa. Tava falando aí da última moda, né? O Cristóvão Alves, parabéns pelo trabalho, pelo programa e pela orientação. Tudo bem. O Jaxael tá falando aqui, podíamos incentivar em Palmas um dia cultural com bandas de chorinho, etc. Precisando resgatar melhor da música. Né? Abel tá falando aqui, povo bonito. Ixi. O Túlio Siqueira, Túlio Siqueira, boa noite. Diga ao Remivan que ainda tem o disco Remivan e César. A música Eu Só Quero Ser Rapaz, um big boy, é isso? Meu Deus. Chama Questão de Princípio. Maravilha, obrigado, viu? É o Túlio Siqueira. Maravilha, Um abraço Túlio. pro Túlio Siqueira. Um abraço aí, viu, Túlio? Boa noite, Renate Stefani, a maestrina aqui, ó. Renate. Grande abraço para todos os artistas que estão por aí. Muitos artistas aqui. Fala, abre seu coração. Então, nós falamos de muita coisa, né? Mas assim, a gente fala de festivais e fala de espaço para o novo e tal. Então, essa é uma linha, né? É porque a gente tem que lembrar que, embora nós estejamos aqui entre músicos, né, mas quando a gente fala de cultura e de gestão cultural é bem mais amplo, né? A gente tem que lembrar de todas as outras expressões artísticas e lembrar que a cultura não é uma expressão artística, é um conjunto de várias expressões artísticas dos nossos costumes, da nossa história e por aí vai. Então, cultura ele é bem mais amplo, né? Até a costureira lá que faz os... Perfeitamente. Tudo. E isso também é parte da economia criativa. Que é uma indústria que corresponde a 6% do PIB brasileiro, as pessoas não sabem. Veja o tamanho disso. É que eu vou falar mais perto do microfone. Tá. Que é uma indústria que corresponde a 6% do PIB brasileiro. Tá ligado? Tá ligado. Tá bom. Então, mas assim, pensando nisso, nós já estamos aqui, já estou há um mês e pouco lá, e tem se discutido muito a respeito disso. Primeira coisa, planejamento. Né? É preciso ter um planejamento. Nós temos essa estrutura que nós falamos hoje, então é preciso ter planejamento. Dentro desse planejamento, as ações, e uma delas, sim, estão contemplando os festivais. Festival de música também. Porque nós temos teatro, nós temos poesia, nós temos as expressões juninas, né? As quadrilhas, por exemplo. Artes visuais, cenas, e temos outra vertente muito grande dentro dessa nova linha da tecnologia, né? Que é fantástico, né? O que se pode produzir de vídeo, de filmes, audiovisual. Então, tudo isso precisa ser visto. Não só porque isso faz parte da economia criativa, gera renda, emprego e muitas oportunidades. É porque também gera o outro lado, que é o divertimento, a formação cultural, né? Eu costumo dizer, você não pode gostar ou odiar aquilo que você não conhece. Aí eu volto para ele lá. Por que tem as expressões? Porque fazem parte da vida, da memória emocional das pessoas. A pessoa se identifica. Verdade. O cara sai do Nordeste falando mal de lá e tudo, mas quando ele chega aqui, a primeira coisa que ele diz que é da terra do Fagner, que ele é da terra do Zé Ramalho. E monta um grupo e monta um grupo junino, né, para dançar. Aí, aqui no Tocantins é a mesma coisa. Aqui ele não se declara apaixonado, mas quando ele sai, ele diz o quê? Lá tem a Graciosa, lá tem Palmas, lá tem fulano que canta isso. Quente nada. Quente nada. Fora, quente. Quente é Cuiabá. Exatamente. Então a gente tem que lembrar de tudo isso, e esse planejamento está feito. Inclusive, nós temos amanhã mais uma reunião, com a Kassab, reunião com o Conselho de Cultura, e vamos tratar justamente desse planejamento e parte dessa programação das ações. Mas eu queria tanto participar desse... Eu não sou do conselho, né? Só para levar uma causa. Leva para mim essa causa. Eu te mando até o projeto. Planejamento é tudo. Tudo que parte do planejamento. Olha, a nossa base é o planejamento. Eu sou da área técnica, né? Eu faço um monte de coisa, mas sou da área técnica. Mais atuo na área técnica. Cara, o edital não ajudou nada a área técnica. Né? Achei tão lindo aquele edital técnico lá, gente. Tão bonitinho aquele edital para a área técnica lá. 16 milhões, 200 mil só para a área técnica, né? Tipo assim, né? Só tem 2 técnicos de som, só tem 4 iluminadores na cidade, ou seja, eu acho assim que a área... na verdade... De novo vem
o conhecimento histórico da gestão. Como não tinha, eu não tenho como saber o que tinha, porque eu tenho 10 anos de ruptura. A última vez que o fundo realmente foi utilizado foi em 2011, gente. Aí. O fundo é 0,5% do orçamento do Estado. Uma pergunta que não quer calar no meu coração. O fundo está aí e não foi gasto ainda. E nós estamos chegando no final do ano. Então, deixa eu te Me falar. ajuda. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda. Marcos, Vamos pôr esse fundo para... Marcos, Cadê mas os editais? Essa é uma preocupação. Porque, Primeiro, não, senão vai virar o quê? Festa de Papai Noel no final do ano. não, veja bem, existe legislação, não funciona bem assim. Existe legislação. Mas desde 2011 que o fundo desapareceu. Não, pois é, mas eu posso responder dele de 30 dias para cá. Ah, não, então... E nesses 30 dias, mas eu estou falando de 30 Claro, dias brincando. claro. Eu né? também estou exagerando. Tu que tem essa preocupação, o governo tem. Mas veja, o fundo não poderia ser utilizado sem o Conselho. Sim. Então, é um processo para o Conselho voltar. Aliás, eu tenho que fazer essa é uma justa informação importante. fala para parabenizar o Jairo, que desde o primeiro momento que ele entrou, a gente está na classe artística, tá na militância, está brigando também, está apoiando, mas assim, desde que o Jairo entrou, ele tem conseguido colocar em ordem muitas questões que estavam paradas. Traz o Jairo aqui. A gente Então- tem que falar mais duro quando tem, e quando tem que falar assim, não, parabéns, a gente tem que falar. Parabéns pro Jairo. Então é o seguinte, é o resultado, é um fruto desse momento de dor? Tem um conselho, tem um fundo. Por exemplo, as próprias atividades, elas estavam muito limitadas, as atenções e as energias foram voltadas muito para o edital da Lei Aldir Blanc, né, que felizmente chegou com todas as dificuldades e defeitos, mas chegou e conseguiu ajudar. E nós estamos partindo para um momento novo de uma retomada. Né? Vai conseguir fazer tudo o que queria e precisava fazer nesse ano com recurso? Não vai. Mas nós vamos fazer o quê? O que der para fazer e vamos principalmente planejar. Planejar para o ano que vem. É triste demais, cara. É triste, eu não consigo conceber falar que tem tantos lá para o fundo e aí chega o final do ano não usou, cara. Eu vou. mas foi o que eu Por te que falei. não, desde julho para trás, não já lançou editais Ó, e já começa a eu vou- fomentar? eu tô Quer numa- dizer que nós vamos viver da Mas, Lei Marco, Aldir Blanc o 2021. Mas eu vou falar Eu tô bem quebrando aqui, tudo aqui já. uma luta que eu tenho empenhado, e eu gosto de deixar as coisas registradas. Duas lutas muito, muito fortes, há muitos anos. A primeira é, o governo, os políticos que dizem que representam a cultura, precisam mudar a legislação da cultura. Quando eu falo legislação, eu falo mesmo. Por exemplo, o Fundo Estadual de Cultura, por incrível que pareça, ele é contábil, ele não existe esse recurso. A mera expectativa, inclusive o governador, ele pode contingenciar se tiver alguma coisa. Então, o que acontece é que esse fundo é uma discussão que a classe a gente tem que travar, não é a gestão. Sempre vai ser isso, a classe a gente tem que travar com a Assembleia e com o governo para que esse fundo se transforme em fundo financeiro, que esse recurso caia numa conta, porque se o gestão, por algum empecilho, não conseguir executar, esse recurso não volta, ele continua e é executado em um programa futuro. Agora, ele retornando, ele zera. Então, as quebras de gestão, as mudanças de gestão, acaba a secretaria, volta a secretaria, tira gestor, bota gestor, isso tudo atrapalha a continuidade. E aí o gestor que assume, às vezes chega no final do ano e não consegue executar. Então a primeira luta, nossa, precisa transformar esse fundo, viu, deputado? Se tiver alguém escutando aí, precisa transformar esse fundo estadual de cultura em um fundo financeiro, né? Porque enquanto não for, é enrolação, é enrolation, né? Marcos, outra coisa que tem é que quando a gente está de fora, a gente pensa assim, não, chegou ali no governo, lá é tudo, nos governos é tudo perfeito e as pessoas lá, tem muita gente para fazer as coisas e muita gente com expertise para isso. No Brasil não é assim, né? Então existe essa limitação, mas principalmente a limitação temporal. Principalmente a limitação temporal, e ainda existe a limitação burocrática, que essa é dolorosa, é difícil. Por exemplo, nós estamos agora para lançar 2 editais. Quase. O Mestre Griot, você já falou. Mestre Griots e um da Cesta Cultural. Né?
e que talvez atenda parte disso que nós estamos falando aqui, porque não é um evento musical, não é um evento em Palmas, é um evento em várias cidades do estado e que vai levar várias expressões artísticas, música, dança, teatro, artesanato, vídeos, circo, tudo isso vai estar no palco de várias cidades. Isso é bom. Esse é um processo que nasce da noite para o dia, o Cacá sabe, não é? E como que ele está sendo feito? Há várias mãos, dezenas de mãos e várias cabeças. O Conselho de Cultura, equipe técnica da DETUC, o Jairo, Mariana, à frente disso, dia e noite nos últimos tempos. Por quê? Porque é isso que nós estamos falando, é a utilização. E tem o dos mestres e griots. Né? Por exemplo, esses dois que eu estou te falando, mas amanhã, por exemplo, nós já vamos estar negociando com o Conselho novos projetos que também contemplam várias expressões artísticas e um fundamental, que vai favorecer o planejamento. Por quê? Nós vamos retomar as conferências de cultura nas regiões, nas cidades. Né? Então, por quê? É nesse palco que a gente pode, por exemplo, revisar o nosso plano de cultura. Que sabe de quanto é o plano de cultura? Tá vencendo agora no 2023, né? Ele é bem antigo. Agora você pega o plano de cultura nas gestões passadas e você pega é lindo o plano de cultura. Eu participei do processo. Tá lindo. Se você olha ali o que foi executado que não foi num plano, é uma lei. Então, isso tem ação de um lado, atividade artística do outro e o planejamento andando paralelo. Porque se andar um sem o outro... Hoje e a política hoje aqui, dentro do Conselho... Tudo trava nesse cidadão aqui. Eu falo isso porque a galera às vezes... mas eu não gosto de falar de política. Cara, não existe. A decisão de um gestor, de um político, eu vou resolver que amanhã o cara dormiu, aí acordou e falou, cara, amanhã eu vou dar meio litro de leite para cada criança deste estado. O que vira na economia no outro dia quando ele resolve fazer isso? De gente produzindo leite nas fazendas e gente transportando. Cara, uma decisão política muda tudo. Então, tudo parte lá. Então não adianta a gente ficar brigando aqui se o governador, ou o deputado, ou quem estiver na política fala assim, não quero não. Então, a sociedade, os artistas, ou o gestor e a classe política. Eu penso assim, se tem lei, então tem que funcionar. Então, eu acho que vocês estão certos. Então, vamos organizar agora para funcionar? Exatamente. A última pergunta que a gente já tem que encerrar. Já passou de hora aqui. Não acredito. Agora que eu ia cobrar o outro ponto, que eu jurei que em toda entrevista que eu der, em toda reunião que eu fizer, até acontecer, eu vou cobrar do governo do estado, governo, todo mundo, a construção do equipamento de cultura do estado. Teatro, com seu museu, com sua biblioteca, que está fechada há anos. Eu vou cobrar isso toda reunião. Isso vai ser a minha bandeira. Porque não é possível. Nós vamos completar 50 anos e não vai ter um teatro do governo do estado? Vai ter que ter. Tem que ter um centro de convenções. É isso. Tem que ter isso. Eu também vou brigar com você, então. Pronto, Tamo dois. Já é dois. Já tem dois. Miranda, entra pro grupo. Bora lá, bora brigar junto. Agora pode tocar. Mas é o seguinte, para finalizar, é isso, né? Se é lei, se tem um recurso, vamos trabalhar para esse recurso chegar até a mão de quem deve chegar. Se é da cultura, vá para a cultura. Eu fico muito triste quando eu sei que tem um recurso lá. O quanto que é? 14, 15 milhões da cultura esse ano? Que foi... Por que funcionou o Aldir Blanc? Porque o dinheiro era financeiro, não era contábil. A saúde, como é que é? Financeiro. Educação é financeiro. Aí o negócio funciona. Vira financeiro, você vê como é que a cultura nunca mais fica com esse pinico na mão. É isso aí. Então, Ivan, obrigado pela... Maravilha. Cara, muito dava pra gente ficar aqui mais 2 horas. Tivesse um cafezinho, um pão de queijo, com certeza ia mais 2 horas. Não. Mas eu te agradeço muito e vamos. Muito obrigado. Acho que. Renato falou que tá junto, né? Já tem 3 agora. Ó. É importante. 4, né? 4, ele tá pronto. Eu vou te falar que tem 5. Porque tem um amigão meu que fala a mesma coisa. Você sabe quem é, trabalha comigo. Cadê o centro de convenção? Cadê o Teatro do Estado? Eu penso que todos nós, principalmente da classe artística, temos a responsabilidade de aproveitar esse momento. Olha o alinhamento. Nós temos um conselho, nós temos uma linha de fundo estadual, nós temos artistas que estão dentro desse processo, né? Nós temos pessoas com esse amadurecimento
E acho que a gente tem que aproveitar sim. E tem um palco que nesse aqui, por exemplo, para a gente poder discutir esse tipo de coisa com respeito, com maturidade, buscando o resultado positivo para a sociedade. Estou aqui hoje, amanhã vai estar o Cacá, depois vai estar você. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu queria te agradecer muito pelo convite. Queria dizer que as portas da Superintendência de Cultura e da ADETUC estão abertas para os artistas, tá? Para irmos ter esse tipo de bate-papo, ouvir ideias, ouvir opiniões, puxar a orelha na hora que precisar puxar, não tem problema, é assim que a gente constrói. Né? E queria que as pessoas entendessem que a casa, a ADETUC, a casa é dos artistas. Né? Que a gente, e o Jairo Mariano tem feito esse discurso, chama os artistas para cá, para a gente conversar. É conversando que a gente vai construindo, tá bom? E a você, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Já é para despedir? Já é? É porque vai cantar. Depois da cantoria ele tem que cantar, que ele tem uma festa de folia para ele. Ah, bom. Então, o podcast é novinho, né? Mas é como fica aqui até para os outros artistas, né? E cidadãos palmenses, tocantinenses. Com certeza a gente vai trazer muita gente aqui para bater papo mais sobre cultura, sobre diversos assuntos. Maravilha. Gente, aproveita, vai lá, curte lá até o podcast, deixa eu fazer a Tocantins TV, curte lá também no... Você vai cantar. Segue a página da Tocantins TV no Instagram e a página até o podcast no Instagram. Faz a propaganda. Fazer o jabá. Estamos lançando o livro do professor Ronaldo Araújo, um livro... em memória. Deixa eu segurar aqui. Esse aqui eu trouxe para você de presente. Não. Ah, sim. Sério, gente. Isso é um resgate histórico. Esse aqui eu trouxe pro Helmivan. Ah, muito obrigado. Aí eu tenho que tirar uma foto que a produtora aqui, a Belgama, disse que se eu não tirar a foto, estou enrolado. Gente. E esse livro, ele tem apanhados, né? São 100 poesias do Ronaldo Araújo. E vai estar nas melhores livrarias por aí e nas bibliotecas que a gente vai levar para 200 escolas do estado. Certo? Que isso. Sexta-feira também estamos apresentando lá no Memorial... Coluna Press? Não, aliás, lá na Sala Senhorzinho, no Espaço Cultural, o Antiquário Franklin, em formato teatro sem teatro. São 60 lugares. A gente vai Sexta abrir... agora? A gente vai abrir para 25 pessoas da sociedade, tem que agendar. E eu vou passar a minha produtora vai me matar. Eu vou passar o contato de quem quiser assistir o espetáculo. A nossa página já tem mais de 200 mil. Pronto. Vai falar com a Mayla no 992334165. Gente, calma, devagar, moço. É porque é o seguinte, o homem já começou a tocar. O Antiquário Franklin é um espetáculo de teatro que a gente filmou e vai fazer no modelo Cine Teatro. Na Sala Senhorzinho. Vão ser 60 vagas por conta do distanciamento. 25 a gente vai abrir para o público em geral. Gratuito, mas tem que ligar para a Mayla no 992334165 e falar, olha, eu gostaria de participar, segue a Cena Aberta, Ponto Teatro, enfim. Essa coisa toda. Jabá tá pronto, já está aqui, ó. O telefone dela aqui já está. Beleza. Na página aqui da Tocantins TV. Obrigado, Marcão. Obrigado, é nóis, estamos juntos e vamos lutar. Que libere o fundo. Vamos trazer o Jair aqui, hein? Vamos apresentar ele para a sociedade. Maravilha. Canta. Aqui tá falando aqui, ó. Espera aí, dedilha aí, tá falando aqui. Quem tá falando aqui? Belgama. Canta, Helmivan. Vou pro campo, no campo tem flores, as flores, isso é Jureiros da Cruz. Mas a noitinha, estrela no céu, no céu, no céu. O céu da boca da onça é escuro, não cometa, não cometa, não cometa furo. Pimenta malagueta não é pimentão, tão. Acho que o coral gravou essa, viu? Vou pro campo acampar no mato tem pato, gato, carrapato, campo de cachoeira. Dentro d'água, pedrinha redonda, quem não sabe nadar não caia nessa onda, que a cachoeira é funda e afunda. Não sou tanajura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa.
fica mais bonita quando tem luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com o sabiá. Quero acordar? Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com o sabiá. Grande Iraíz. Valeu, gente. Maravilha. Obrigado, Tocantins TV. Obrigado, gente, que nos acompanhou pela audiência aí. Cara, vocês bombaram hoje, viu? Muita gente aqui. Olha só, 168 compartilhamentos, mais de 38 comentários, muita gente assistindo. Valeu. Obrigado. Obrigado, Valeu, gente. Valeu, Valeu, Marcos. Valeu.